Todos nós já ouvimos falar sobre o mal, mas poucos convivem com ele de perto. Nesta entrevista, vamos conhecer a visão de quem enfrenta diariamente o lado mais sombrio do ser humano. Me apresentando, eu sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, já tem aí praticamente uma década, né? Sou do concurso de 2013, tomei posse no finalzinho de 2025, então vai ser um prazer aí poder falar com vocês. Sou palestrante, mentor para concursos públicos, sou um dos sócios do PIC à Prova, que é um curso preparatório para a carreira policial, então eu tenho essa dupla função, né, de delegado de polícia e ao mesmo tempo de professor, e eu não crio preferência entre as duas profissões, eu amo as duas, então é um prazer aí falar com vocês. Ah, legal, doutor. Doutor, todos nós já ouvimos, né, falar sobre o mal. E aí a gente queria ter uma visão de quem, de fato, né, assiste de perto essa relação do ser humano com o mal, né? Então, eu queria iniciar com o senhor justamente nesse aspecto, né, o contato com a maldade. E aí a pergunta que eu faço para a gente começar é: existe um perfil comum nas pessoas que cometem crimes cruéis? Perfeito. Olha, vamos lá, só para poder te explicar. Na verdade, assim, não existe... Vários cientistas, criminólogos, psicólogos, psiquiatras forenses tentaram criar já perfis de criminosos, né? E como professor de criminologia, eu posso falar com muita propriedade sobre isso. Não existe, a ciência já desistiu de criar um padrão para o criminoso. Houve uma época da ciência criminal, por exemplo, com Lombroso, né? Com diversos autores, Enrico Ferri, que queriam criar padrões para a origem do crime, para o criminoso. Mas nós não temos, na verdade, um padrão. O que nós temos são fatores que tornam pessoas mais propensas a praticar o crime ou não. Então, nós temos fatores que nós chamamos de fatores mesológicos, que são fatores do meio. Então, aonde a pessoa foi criada, como aquele indivíduo foi criado, se foi vítima de violência, de abuso enquanto criança, e isso é estatístico. Uma criança abusada sexualmente tem muito mais propensão a se tornar um abusador quando adulto. Isso assim, é estatístico. Já se realizou pesquisas entre criminosos, abusadores sexuais, né, pedófilos, e a esmagadora maioria dos pedófilos também foi abusada enquanto criança. Então dá para se fazer uma correlação, tá? E claro, nós temos fatores, além do meio, fatores biológicos. O transtorno de conduta antissocial, o psicopata, a psicopatia, ela é um fator biológico. Nós não temos uma comunicação entre a razão e a emoção desses indivíduos. As duas partes principais do cérebro responsáveis pelo comportamento, o córtex e a amígdala cerebral, eles não se comunicam. Então, o indivíduo, ele não tem os freios inibitórios, ele não tem o remorso, a compaixão, ele não sente como nós sentimos. Então, isso aí são fatores biológicos, tá? Então, é impossível a gente dizer, não, esse indivíduo aqui tem cara de criminoso, ou então aquele indivíduo ali, ele é uma pessoa boa. Não dá para saber, essa é a realidade. Só com convivência, e nós adquirimos com o tempo, os policiais, algo que é chamado de tirocínio. Então, a gente consegue ler as pessoas melhor, com hábito, né? Tratando com esse tipo de pessoa todos os dias, como nós tratamos. Ah, legal, doutor. Muito obrigado, viu? E como é que o senhor diferencia um erro impulsivo de uma maldade intencional? Como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Bom, eu vou até falar um pouco mais sobre isso, né? Mas assim, a verdade é, em termos de erros impulsivos, né, de crimes passionais, todo mundo aqui pode praticar um crime passional. Eu não estou falando um crime em razão de amor. Um crime em razão da impulsão, da impulsividade. Todo mundo aqui é capaz de ser xingado na rua, ser ofendido na rua e praticar uma lesão corporal contra alguém, dar um soco em alguém. Todo mundo aqui é capaz de, num momento de grande provocação, praticar em homicídios, com uma pessoa que não tem muito autocontrole. Então, em tese, tá? O crime passional, o crime por impulso, ele efetivamente ele reside nas pessoas que não têm aí muito controle sobre suas emoções, não tem muita inteligência emocional. Agora, a premeditação, ela exige, como a gente está falando de mal aí, né, uma dose maior de maldade, porque a pessoa é uma pessoa fria, uma pessoa calculista, e atualmente a premeditação, diferente de outros países, no Brasil, ela não é tratada como uma qualificadora do homicídio, mas ela é tratada num fator de dosagem da pena. Ela pode ser utilizada para dosar a pena, para aumentar a pena de um crime, né, um homicídio, por exemplo. Mas a premeditação em muitos países ela é levada em consideração até como uma qualificadora, como uma causa de aumento de pena. Tá? Perfeito.
E mais uma perguntinha, só para a gente finalizar esse bloco 1, doutor. É possível identificar o mal antes que ele se manifeste? A gente consegue? Na verdade, assim, existem várias formas de você estudar, né, através de acompanhamento social, psicológico, psiquiátrico, você conseguir estudar e entender que certas crianças, certos adolescentes são capazes de, se não forem tratados, de se tornarem adultos criminosos. Existem perfis, né? E a gente identifica isso muito. Eu estou cansado aqui de não aprender adolescente, que você fala, esse adolescente aqui, gente de 14 anos, 13 anos, esse adolescente aqui, essa pessoa aqui, quando crescer, vai realmente se tornar um criminoso de mão cheia. Então, dá para perceber, é possível se identificar esse mal. Na verdade, assim, em muitos adolescentes, em crianças também, tá? Esse mal já tá enraizado. E começa de uma forma muito clara. Tá cheio de criança aí que tem uma curiosidade mórbida, por exemplo, de matar animal. Criança de 8 anos de idade que coloca o gato no micro-ondas. Que coloca cachorro, que dá veneno para cachorro, que esgana cachorro, que asfixia cachorro. Então, assim, isso já são sinais que mostram aí que aquele indivíduo ele tem uma propensão a ter um transtorno de conduta antissocial, tem alguma coisa faltando ali. Entendi, doutor. Muito obrigado por esse primeiro set de mensagens. Eu vou passar a palavra para a Tati, aí ela vai entrar para o segundo bloco, que é com relação ao peso psicológico desse trabalho, tá ok? Tati, fica à vontade. Boa noite, doutor. Boa noite, Tati. Então, como é lidar diariamente com cenas de pessoas marcadas pela violência? Então, na verdade, assim, a gente não pode. Existe um ditado na polícia que a gente não pode virar parte, né? Nós não podemos virar parte da ocorrência. Eu não posso me tornar vítima, eu não posso me tornar testemunha, eu não posso me miscuir naquilo, me misturar naquilo, a ponto de que eu seja prejudicado por aquela situação, seja de violência, enfim, eu não posso ficar traumatizado com aquilo, porque senão eu levo isso para casa, eu levo isso para minha vida pessoal, para minha convivência familiar. Então a gente tem que lidar com isso com profissionalismo, com um certo distanciamento. E para o policial é muito difícil, porque nós queremos resolver tudo. Se o policial ele realmente é um policial dedicado, ele quer resolver todos os crimes, tem um índice de resolução de crime altíssimo, e a gente sabe que é muito difícil. É difícil você desvendar um crime, não é como nos filmes. Então, a gente tem que ter esse distanciamento. E às vezes você tem contato com o criminoso, com a cena do crime, com o crime que acabou de acontecer, o que está acontecendo, é algo muito pesado. Então a gente tem que saber aliviar isso, né, no dia a dia, abrir mão de ficar pensando nisso o dia inteiro. Tem gente que é 24 horas polícia. O cara que é 24 horas polícia, ele tá olhando o dia inteiro pro abismo. E quando você olha muito pro abismo, o abismo olha de volta para você. Nietzsche já falava. Então, chegar em casa, descansar, ter um outro a fazer. Eu, como sou professor, eu cuido dos meus alunos, eu cuido do curso, eu dou aula, eu trabalho com mentoria, então a gente convive com o aluno, convive com o aprovado, vai em posse. É um outro tipo, né, de atividade para poder aliviar esse estresse aí do dia a dia. E uma outra pergunta, a sociedade, ela compreende o peso desse trabalho? Então, essa é a questão. A polícia civil, polícia militar, nós temos essa divisão aqui no Brasil, que é uma divisão que não faz muito sentido, mas em muitos países nós não temos, não existe uma polícia, né? Então, assim, a polícia, ela é sempre uma presença indesejada, né? Nós somos como os cães pastores. Nós não somos presenças desejadas. Quando tem polícia em algum lugar, sempre se tem um receio de por que aquele policial está ali, mas a nossa presença é absolutamente necessária, né? Nos Estados Unidos tem um termo, né, que explica bastante sobre o trabalho policial, que é chamado de Thin Blue Line, que é, né, a tênue linha azul. Nós, policiais, somos a tênue linha azul entre a anarquia e a normalidade. Vocês lembram do Espírito Santo, alguns bons anos atrás, que a polícia fez greve por alguns dias e a cidade virou uma anarquia, Vitória virou uma anarquia. Então, imagina isso, se a polícia não trabalhasse por 24 horas, anunciasse, nós não vamos trabalhar por 48 horas no Brasil, o que ia acontecer aqui? Então, ela é uma presença indesejada, mas necessária. Agora eu vou passar a palavra pro Vinícius, né, para entrar no bloco 3, da sequência, Vinícius. Tá bom. O senhor já se deparou com pessoas aparentemente boas que escondiam crimes ou intenções cruéis? Sim, na verdade, Vinícius, como a gente sempre fala, né, os canalhas também envelhecem. Essa é a realidade. A gente está cansado de ver pessoas que são aparentemente inofensivas, mas que são extremamente perigosas, são extremamente dissimuladas, né? Isso é um exemplo, tá? Dos canalhas também envelhecerem. Mas, por exemplo, muitos juízes, promotores, delegados, funcionários públicos aí do alto escalão da justiça são, na verdade, membros de organizações criminosas. Isso já é sabido, que o PCC patrocina o estudo
e a formação de profissionais do direito. Então, você vai imaginar que é normal a gente se deparar com pessoas que são boas, que aparentemente têm aí uma respeitabilidade, uma condição social, uma posição social, que na verdade são pessoas extremamente cruéis. Interessante. A maldade pode estar em qualquer um de nós? Pode. Na verdade, assim, eu nem chamo de maldade, né? Às vezes, o que a gente fala de maldade, na verdade, é como eu estava falando, uma impulsividade, né? Qualquer um de nós pode praticar crimes, como eu te falei. Então, as pessoas, elas são muito impulsivas. Eu até deixo um questionamento para vocês, né? Sobre, por exemplo, já foi discutido aqui no Brasil muito, e a cada governo de esquerda ou de direita, nós temos discussões aí super acaloradas sobre porte de arma liberado para a sociedade, a pessoa de bem pode ter uma arma, pode não ter uma arma, enfim. Aí eu explico para você, eu questiono a você, o que aconteceria com a nossa atual cultura, com a nossa atual falta de educação das pessoas, do brasileiro, que é, via de regra, um povo um pouco, digamos assim, acalorado, mal educado. E aí o que acontece? Como é que seriam as brigas de trânsito se todo mundo pudesse estar armado? Como é que seriam as brigas de bar se o porte de arma fosse facilitado? Né? Então, é um questionamento. Eu sou super a favor da liberação do porte de arma, mas e aí? Como que o Brasil se comportaria sem uma reeducação, sem uma mudança de princípios, sem a certeza de que se o indivíduo ameaçar o outro com arma, ele vai ser preso e vai ficar anos na cadeia? Então precisaria mudar toda a nossa legislação, toda a questão aí de como as pessoas veem a prática do crime, tá? Como o senhor enxerga o papel da sociedade na formação desse comportamento? Então, a sociedade, né, a nossa atual sociedade, e aqui eu não estou falando com viés capitalista, socialista, não, né, o viés de direita, de esquerda, a nossa sociedade, toda a sociedade no mundo todo, né, salvo aí em países extremamente desenvolvidos, ela é incapaz de prover a todos da mesma forma, né, o famoso sonho americano, né, a todos com igualdade. Falando em questões materiais, né, em questões de materiais, de desenvolvimento individual, não dá para todo mundo ser rico, não dá para todo mundo ter um carro importado, não dá para todo mundo ir jantar nos melhores restaurantes, não dá. O que acontece? Tudo bem, né? A gente vive na nossa sociedade e as pessoas que são como eu, como você, são conformistas. A gente vive na sociedade nos conformando às regras sociais que são impostas e vivendo a nossa vida de forma normal. Agora, dentro dos seres humanos que conduzem, né, que compõem a sociedade, nós temos os inovadores. O que são os inovadores? São os criminosos. São as pessoas que existem e sempre existirão, que não aceitam o pacto social, não aceitam as regras sociais, e eles buscam, inovando, eles buscam dinheiro, sucesso a qualquer custo. Te dou vários exemplos. Exemplos desde o indivíduo que faz parte de uma organização criminosa e pratica roubo banco, desde o indivíduo que pratica crime de colarinho branco, como o presidente agora do Banco Master. A pessoa, para ser feliz e para ter uma vida confortável, ela precisa ter uma mansão de 280 milhões de reais em Angra? Precisa ter um jato de 80 milhões? Não precisa. E esse indivíduo maquiou todos os balanços do banco, consciência de tudo, e gerou prejuízo de 50 bilhões no Brasil, no nosso sistema financeiro. Você tem noção que tem pessoas que perderam 80 milhões. Teve o fundo do Rio de Janeiro da prefeitura que perdeu, não sei quantos, 280 milhões de reais de pensionista. Ou seja, gente que professor, médico, policial, guarda, essas pessoas vão ficar sem a aposentadoria delas. Então você imagina o nível desse nível de crime. Ele não está destruindo uma vida. O cara que faz isso, que causa um prejuízo financeiro como esse, ele é muito pior do que um criminoso que vai roubar um celular de alguém e dar um tiro num pai de família. Ele matou um pai de família. Esse cara, esse indivíduo que fez isso, que levou todo esse dinheiro, esses 50 bilhões, ele tá matando centenas e centenas de famílias. Tem gente se suicidando. Então vocês imaginam. É isso que eu quero te dizer. Tá? Então a criminalidade, ela tá em todos os níveis sociais. Doutor, mais uma vez eu queria agradecer, tá, a sua disponibilidade. O senhor ajudou a gente demais nesse trabalho, o senhor foi espetacular. Eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre tudo isso que nós conversamos aqui, né, sobre essa entrevista. Pois não, Claudete. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos de boas pessoas na polícia, pessoas vocacionadas, pessoas que gostam de estudar, pessoas que têm a intenção de separar o joio do trigo, de combater a criminalidade. Então, se você for uma pessoa vocacionada, saiba que a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, nós, policiais, abraçamos as pessoas vocacionadas. Tá? A polícia não é só para quem quer prestar um concurso público, não é para concurseiro, é para vocacionado. Né? Nós estamos aqui para poder fazer o bem. Né? O bem que nós fazemos, ele é nítido, ele é real, ele é instantâneo, ele produz efeitos instantâneos na vida das pessoas, mudanças reais de vida. Nós somos a primeira resposta do Estado para o crime que acontece. Então, a gente é muito diferente do Ministério Público, da magistratura, enfim, sem nenhum demérito. Eles tomam contato com o crime depois de meses, quando viram um processo, um inquérito. A gente toma contato com o crime quando está acontecendo na rua ou quando acaba de acontecer na delegacia.
Então, se você gosta disso, se você se inspira por isso, Polícia Civil vai receber vocês de braços abertos. Legal, doutor. Eu quero deixar meu agradecimento em nome Obrigado. de todos os participantes, em nome da instituição. Foi gratificante aí poder estar compartilhando da experiência do senhor, né, de campo, efetivamente, experiência de vida, experiência de todos esses que, de alguma forma, sofrem ou emanam, né, a maldade. Então, a gente fica muito feliz de poder ter contado com um profissional da área que conhece na prática e conhece da teoria também, né? Então, Obrigado. a gente fica muito feliz, tá, doutor? Tamo junto, agradeço demais, viu? Nós que agradecemos. A gente vai encerrar por aqui e muito obrigado. Obrigado. Muito feliz. Valeu, pessoal. Obrigada, doutor. Boa noite. Muito obrigado, doutor. Boa noite, viu? Boa noite.